Os trabalhos da presente sessão, convido para que, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, vereador Ari Batista, que assume a cadeira nessa noite, sejam todos bem-vindos, comunidade, representantes da ABAPA, que serão homenageados com a entrega da moção de louvor nessa noite, sejam todos bem-vindos. Temos o ofício da Câmara número 90, 2019, por favor, vereador Matheus. Convocação e posse de suplente. Prezado senhor, vimos a presença a fim de convocá-lo a assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores em substituição ao vereador Miguel Alberto Stolinozoski, que estará afastado da vereança a partir do dia 26 de abril de 2019, sexta-feira, por motivo de saúde, com retorno aos trabalhos legislativos previsto para o dia 11 de maio de 2019, sábado. Sua convocação
se dará em atendimento ao que dispõe o parágrafo 2 do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, que diz: o suplente convocado assumirá na primeira sessão que for realizada ordinária ou extraordinária, sendo que tínhamos a colocarmos, firmamo-nos. Atenciosamente, Luciano Baroni, presidente. O vereador tem a declaração atualizada, é isso que pede o regimento para ser entregue. Então, composto plenário, o vereador Miguel se ausentou por problemas de saúde, foi submetido a uma cirurgia que ocorreu hoje, se não me engano, sexta-feira. Então, por alguns dias será afastado e o vereador Ari vai comparecer nas sessões. Temos, então, como primeiro ato da sessão de hoje, a entrega da moção. Para isso, eu convido, então, a presidente da ABAPA, a senhora Luana Tenedini, que tome posse aqui na mesa. Então, Luana, seja bem-vinda, minha colega de faculdade, né, Luana? Bom recebê-los nesta noite. Essa moção, então, foi uma proposição do vereador Aleph, se não me engano, foi individual, né, vereador? Mas com a aprovação de todo o plenário, de forma unânime, foi aprovada. Então, por favor, vereador Matheus, a leitura da emenda, depois o vereador Aleph trará mais informações sobre essa proposição. Ofício Câmara Municipal número 61/2019. Luana Tenedini, presidente da Associação Barbosense de Proteção aos Animais, ABAPA. Carlos Barbosa, RS. Prezada senhora, a Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, RS, vem através desse encaminhar a moção de louvor para parabenizar a Associação Barbosense de Proteção aos Animais, ABAPA, pelos 10 anos de atividades. A proposição de autoria do vereador Aleph Assolini foi aprovada pela maioria dos parlamentares, em sessão ordinária, realizada no dia 25 de fevereiro de 2019. Vimos, por meio deste, convidar a presidente da associação para receber a referida moção no plenário Evaldo Lous, durante a sessão a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, sendo o que tínhamos para o momento, firmamo-nos atenciosamente, Luciano Baroni, presidente. Seria isso, presidente. Obrigado, Matheus. Vereador Aleph, então, por favor, como proponente da moção. Sim, presidente, obrigado pela palavra. Então, agradeço a presença dos representantes aqui da organização da Sociedade Civil ABAPA. É importante a moção aqui, eu sempre digo, para nós podermos externar uma parte do trabalho de vocês, e mais importante ainda é o espaço que vocês recebem para explicar o trabalho que a associação faz, que apesar de termos 10 anos de associação, ainda muitas pessoas não conhecem ou acham que é um órgão vinculado à prefeitura e etc., mas que tem uma importância muito maior e faz muito mais até, inclusive, do que foi originalmente criado para fazer, acaba tendo muitas outras funções, e essas funções são cumpridas muito bem, de forma voluntária, ao longo desses 10 anos. A moção era para ter sido feita ainda no final do ano passado, mas em função do recesso, acabamos fazendo só em fevereiro, e depois foi postergado alguns dias que havia necessidade de fazer uma legislação que não ficou pronta, onde tipificava uma multa para maus tratos aos animais, uma multa municipal. Essa legislação ainda não ficou pronta na data de hoje, mas em breve vai ser protocolada na Câmara, provavelmente nas próximas semanas, e também conto com a análise dos vereadores, os mesmos que votaram de forma unânime para aprovação aqui nessa moção, porque entenderam a importância da associação para a nossa sociedade. E então eu também agradeço
aos vereadores que entenderam essa necessidade. Vereadores Valmor, Fábio também sempre prestaram excelentes serviços nessa área animal, e tem vários projetos dos senhores que logo também serão analisados, aprovados, com toda certeza terá a atenção devida pelo governo do Poder Executivo Municipal. Eu vou tomar liberdade aqui, presidente, nós temos uns minutinhos ainda, para ler para ler um breve histórico que a Luana tinha me passado. Vai ser uma pequenininha parte, um resumo do histórico, mas eu gostaria de fazer isso porque é o que está na nossa moção, é o que foi passado para os vereadores na sessão que aprovamos a homenagem. Então, eu vou tomar a liberdade de ler porque tem algumas questões técnicas e minha memória não é tão boa a ponto de lembrar delas. Mas, então, a Associação ABAPA é uma organização da sociedade civil fundada em 13 de dezembro de 2008, então justificando os 10 anos de atuação no município, que possui sede administrativa atualmente na Rua Rio Branco, número 51, na sala 23 do Centro Cidade de Casa Barbosa. É composta unicamente por voluntários desprovidos de vínculo com essa organização. E também, dessa forma, obviamente, não há remuneração, sendo que a entidade não possui fins lucrativos. Perdão. A ABAPA desenvolve ações e atividades em prol da proteção animal, auxiliando na retirada de animais das ruas, que são vítimas de abandonos e maus tratos, e também presta auxílio para animais pertencentes a famílias em vulnerabilidade econômica e social. Como método de controle de natalidade desses animais, a organização incentiva e auxilia em castrações, tratamentos veterinários, vacinas, alimentação, medicamentos, acomodações, com casinhas, correntes e demais necessidades que o animal tenha, até que estejam prontos, que estejam aptos à adoção, e dessa forma a associação visa sempre reduzir os índices de abandono e maus tratos de animais na área urbana e rural do município. Importante frisar aqui, eu já falei várias vezes na Câmara, a área de atuação é enorme da associação, e mesmo assim nós tivemos até situações, no caso do início de 2018, onde os recursos demoraram para passar no Poder Executivo para a associação, e eles têm um gasto mensal muito alto. Esse auxílio já anual, ele já não cobre nem custos com ração para os animais, quem dirá outros tratamentos, etc. E é por isso que demanda uma grande atenção, que não é só obrigação deles, vereadores, mas também é questão da saúde pública com todos esses animais, que se não tivesse o acolhimento da ABAPA, o tratamento e a responsabilidade que eles acabam tendo nos animais, com toda certeza teríamos problemas sérios aqui de saúde pública. Mas continuando, a ABAPA atua dentro da área do município, de modo a atingir toda a população animal que necessite e que esteja desprovida de cuidados básicos e essenciais. A atividade da associação são de interesse público e resultam em impactos nas áreas de educação. O senhor me concede mais um minutinho, por favor? E resultam em impactos nas seguintes áreas: da educação, visto que os trabalhos de conscientização sobre a posse responsável, que são realizados em escolas e demais entidades, levando a crianças e adolescentes aspectos essenciais para evitar ocorrências de eventuais futuros maus tratos. Também na saúde e no meio ambiente, haja vista que com a retirada de animais das ruas e de ambientes insalubres, tratamentos e castrações destes, se estará evitando a proliferação de doenças infectocontagiosas, acidentes de qualquer natureza envolvendo animais domésticos e a procriação sem controle, que acabará resultando em mais abandonos. No turismo, já que denota uma cidade que se preocupa com a sua imagem, demonstrando ser um local limpo, organizado, que respeita e cuida do meio ambiente como um todo. E, por fim, também da assistência social, uma vez que as pessoas que buscam auxílio junto à ABAPA encontram-se em situação de vulnerabilidade econômica ou social, muitas vezes passando por latentes dificuldades financeiras. Então, dessa forma, com esse resumo, e a Luana também vai falar mais do histórico da associação, nós esperamos entregar essa homenagem, mas sempre cientes de que o trabalho aqui da associação é um trabalho contínuo e que merece atenção dia após dia, principalmente do poder público, já que é uma associação tão parceira
das questões sociais do município. Então, muito obrigado, e obrigado pelo tempo extra, presidente. Agora eu vou deixar o espaço regimental para a presidente Luana falar. Obrigado. Obrigado, vereador Aleph. E antes, então, de ouvirmos a presidente da ABAPA, a senhora Luana, eu convido, então, o vereador Aleph para fazer a entrega formal, então, da referida moção. Obrigado, vereador. Então, Luana, esse é um tema, a proteção dos animais, efetivamente preocupa vários vereadores, todos os vereadores, mas alguns com mais conhecimento, mais propriedade, mais participação. Mas só para lembrar aqui, o vereador Matheus me lembrou também, no decorrer dos anos, algumas ações do Poder Legislativo também contribuíram, de certa forma, mesmo que sejam mínimas, contribuíram. E eu me lembro aqui, eu cito aqui, a cedência desse espaço da Câmara de Vereadores, não sei se foi o presidente Deniro ou a presidente Rosália que firmaram essa parceria com a BAPA, utilizando uma sala aqui da Câmara de Vereadores. Eu acredito que seja importante para colocar essa entidade muito mais próxima da comunidade. Projeto do vereador Matheus também, com relação à esterilização de animais, uma quantidade mínima, mesmo que insuficiente, mas alguma coisa foi cedida pelo poder público. Tivemos vários projetos, indicações com relação aos sacos para recolhimento de dejetos de animais. Enfim, uma série de ações que o Poder Legislativo também acredito que está engajado nessa causa. Então, mas a gente fica satisfeito, óbvio que se pudesse muito mais recursos, seria muito melhor ainda, mas o atendimento é muito bom por parte da BAPA e essa é uma moção justa que o Poder Legislativo, então, faz nessa noite. Então, Luana, por favor, com a palavra, a presidente da BAPA. Muito boa noite a todos. Quero primeiramente cumprimentar o senhor presidente da Câmara, senhor Luciano Baroni, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes da mesa, integrantes da mesa, cumprimentar todas as demais pessoas aqui presentes e as demais pessoas que estão nos assistindo online. Eu falo em nome de todos os voluntários da Associação de Proteção aos Animais, a ABAPA, os que estão presentes aqui e os demais que não puderam vir. Gostaríamos imensamente de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer essa homenagem, essa moção de louvor que foi muito linda, né? Dizer que é muito amor. Todos esses 10 anos de atividade é muito orgulho de estar participando da BAPA há tanto tempo. Isso é muito legal. Buscando demonstrar um pouco do trabalho realizado que a gente vem fazendo, então, nós fizemos um pequeno discurso do que é fazer parte da BAPA. Primeiramente, fazer parte da BAPA, de uma ONG de proteção aos animais em geral, significa não ter finais de semana tranquilos, não ter um dia de trabalho normal ou ter diariamente mais de 200 mensagens não lidas em seu WhatsApp. Porque temos vários grupos e, enfim, é bem isso. Fazer parte da BAPA é ter certeza que seu carro sempre vai estar sujo. Suas roupas estarão sempre cheias de pelo. E os sapatos, então, estarão sempre embarrados. Fazer parte da BAPA é correr riscos, ser mal visto por alguns e dar belas risadas no final das contas. Pois vamos em averiguações nas residências. Então, a gente sempre corre um pouquinho de risco, mas no final a gente dá umas boas gargalhadas no final. Enfim, fazer parte da BAPA é muito estressante. É cansativo, é exaustivo, sim, e muito.
que a gente já pensou várias vezes em fechar as portas, porque é muito cansativo. Porém, a gente não consegue fechar as portas, não consegue fechar os olhos para essa situação, porque a gente ama muito os animais. A gente ama o que faz e a gente faz com amor tudo isso. A gente sabe que cada animal atendido, resgatado ou tratado é uma vida que a gente está salvando. Por mais que é um animal, ele tem sentimentos, ele tem, enfim, é uma vida. Parece pouco, mas uma casinha para quem vive no relento é muito. Um pote de água e comida limpo para um animal que tem sede e fome é muito. Um tratamento para quem tem dor é muito também. Portanto, esse trabalho vale a pena no final. A gratificação de ver o antes e depois de um animal socorrido, resgatado e cuidado, sendo adotado e recebendo um lar e vivendo então com dignidade e amor, esse é o maior prêmio e recompensa que a gente pode ter. A entidade sobrevive através de doações e de uma pequena verba da prefeitura, que não chega a alcançar 1/3 das despesas da entidade, que se difere em aquisição de casinhas, medicamentos, ração, procedimentos veterinários e outros gastos necessários, correntes, enfim. O trabalho é realizado todo feito através de voluntários, tá? Que são ótimos, são pessoas maravilhosas, porém nós somos em muito pouco, em razão de toda a demanda que tem. Que se divide em participar de averiguações, né, denúncias, participação em eventos, pedágios, brechó, cuidar das fanpages. Nós temos a fanpage no Facebook, no Instagram, a gente posta animais para adoção, enfim, todos os nossos eventos. Atender o celular de plantão e servir de lar provisório. O único requisito para ser voluntário, que nós estamos precisando muito, é gostar dos animais. Assim, a gente deixa aberto o convite para quem quiser participar da associação, se disponibilizando em qualquer horário e de qualquer forma, pois toda ajuda é muito bem-vinda. E gostaria novamente de agradecer a oportunidade aqui nos concedida e pelo reconhecimento do nosso trabalho. Poder dizer que a entidade está à disposição da comunidade barbosense sempre que necessitar. Contamos novamente com a disposição dos nossos amigos vereadores, que é com muito carinho que sempre nos auxiliaram na apresentação de projetos e aprovação desses, como castração, a sala que foi cedida. E, para finalizar, gostaria de citar uma frase que resume o nosso trabalho. Sou um só, mas assim sou um, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. E por não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigado, Luana, pelo trabalho que vocês fazem. Isso é extensivo a todos os integrantes, aqueles que se dedicam de forma anônima. A gente sabe que tem doadores anônimos também. Embora os recursos públicos não sejam suficientes, auxiliam com certeza, mas se não fosse o voluntariado, esse serviço não seria feito. Eu já falei aqui várias vezes, já trabalhei em cidades da região metropolitana e outras cidades, a gente chama a atenção a quantidade de animais abandonados, jogados, cidades da fronteira também, algumas cidades a gente vê, e aqui, felizmente, isso não acontece. As denúncias, a gente sabe que são todas checadas, muitas delas acabam na delegacia de polícia também, para os seus devidos registros. Então, é importante que nós tenhamos alguém na cidade com essa dedicação. Então, em nome de todo o Poder Legislativo, em nome da comunidade de Carlos Barbosa, essa moção de louvor para vocês. Muito obrigado. Daremos um intervalo, então, de 5 minutinhos para fazer algumas fotos aqui, depois retornaremos à sessão. Obrigado.
Dando continuação então à nossa sessão, temos o ofício número 578 da Secretaria Municipal de Administração. Verdade. Desculpa, vereador secretário Matheus. Então, pela ordem, o expediente, temos a ata número 12 de 2019. Sessão ordinária do dia 15/4/2019. A ata está em discussão. Alguém se inscreve? A ata está em votação. A ata foi aprovada com 9 votos e uma abstenção do vereador Ari. Ata número 13 de 2019. Sessão ordinária do dia 22/4/2019. Em votação e discussão na próxima sessão. Ofício número 578. Confirmação de comparecimento do secretário de Segurança e Trânsito, senhor Grandemelo Rodrigues dos Santos, na data de 13 de maio de 2019, em atendimento à convocação apresentada por esta Casa. Então, o secretário virá no dia 13 de maio. Foi tentado antecipar, mas não foi possível. Então, dia 13 de maio, ele estará nos visitando. Ofício número 605, também da Secretaria da Administração. Mensagem retificativa, projeto de lei número 35/2019. Ofício 648. Envio dos documentos da gestão do Instituto de Previdência Municipal de Carlos Barbosa relativas ao exercício de 2018. Esse é o ofício da Secretaria Municipal da Fazenda e da mesma forma que o 649. Envio dos documentos da gestão da Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa, relativas ao exercício de 2018. Ofício 653 da Secretaria de Administração. Resposta ao PI número 04/2019. O 654 também da Secretaria de Administração. Resposta ao PI número 5/2019. Temos o ofício 659 da mesma Secretaria. Encaminhamento de projeto de lei. E o 665 também. Encaminhamento de projeto de lei. Aí essa casa recebeu o ofício 1894 da Caixa Econômica Federal. Liberação de recursos financeiros. Temos o ofício também da Caixa do número 0408. Liberação de recursos financeiros. E também o 0037, igualmente da Caixa Econômica Federal. Liberação de recursos financeiros. Temos as indicações, a primeira de hoje, a número 43, 2019, do vereador Valmor da Rocha. Mudança na legislação que trata sobre o estacionamento rotativo. Justificativa. Através da presente indicação, sugiro que o Executivo Municipal providencie alteração na legislação que trata sobre estacionamento rotativo, especialmente no que se refere ao estacionamento de idosos e pessoas com deficiência. Entendendo que idosos com idade superior aos 70 anos deveriam ter o direito de estacionar seus veículos por tempo determinado em qualquer área do estacionamento rotativo, não somente naquelas direcionadas para idosos. Quanto aos portadores de deficiência, também entendo que os mesmos deveriam ter a permissão de estacionar em qualquer vaga, também por tempo determinado. Entendo que o tempo determinado para estas vagas deve continuar o mesmo que atualmente está estabelecido em lei. De qualquer forma, os motoristas desses veículos que ocuparem estas vagas deverão obedecer os mesmos critérios que hoje são aplicados, dentre eles a identificação do cartão de idoso ou deficiente. Importante salientar que essa indicação já foi apresentada no ano de 2018, através do número 170/2018. Apresento novamente a referida indicação, tendo em vista que é frequente a procura por parte dos moradores para que seja providenciada essa alteração relacionada ao estacionamento de idosos e deficientes. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação número 44, 2019. Mudanças no trânsito na rua Floriano Peixoto,
no trecho compreendido entre as ruas Buarque de Macedo até a 13 de Maio. Justificativa. Fui procurado por moradores da rua Floriano Peixoto, solicitando que fosse providenciada a alteração no estacionamento da referida rua. Os moradores entendem que seria necessário a permissão de estacionamento somente no lado direito, no sentido centro-bairro, no trecho compreendido entre a rua Buarque de Macedo até a rua 13 de Maio. Os moradores solicitam esta alteração tendo em vista que nesse trecho a rua é estreita e atualmente permite o estacionamento em ambos os lados, ocasionando desta forma acidentes em virtude deste afunilamento. Valmor da Rocha, vereador proponente. Temos a moção número 4 da mesa diretora 2019. Mesa diretora, moção de louvor ao delegado de polícia Leônidas Augusto Costas Reis, pelos serviços prestados a Carlos Barbosa. Esta proposição, então, será discutida e votada durante a hora do dia. Pequeno expediente, alguém se inscreve para falar sobre pequeno expediente? Vereador Fábio. Algum mais vereador? Vereador Denir. Vereador Aleph. Mais alguém? Então, vereador Fábio, por favor. Josi, não está funcionando o microfone do vereador Fábio. Sim, boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha. Gostaria só de comentar sobre a indicação número 43 do colega Valmor, que trata do estacionamento de idosos e pessoas portadoras de necessidade. Eu acho que ela se faz válida no momento que muitas vezes todas as vagas possam estar ocupadas, ou nos casos das pessoas com algum problema maior de locomoção e que tenham veículo especial, depende do local que a pessoa tem que se deslocar, as vagas específicas para essas pessoas, elas ficam muito distantes do local onde elas precisam ir. Então, nessa situação, eu acredito que seria importante. Ou caso não venha ao encontro do que o Poder Executivo gostaria, talvez que fossem aumentadas o número destas vagas, para que elas ficassem pelo menos um pouco mais próximas do destino final dessas pessoas. A gente entende que, claro, tem as vagas específicas, mas muitas vezes elas não vão de encontro ao que a população quer. Em alguns locais da área central, por exemplo, foi aumentado o número do estacionamento rotativo, foi expandido esse estacionamento, mas as vagas elas não foram expandidas para esses locais também. Então seria muito importante e eu parabenizo o colega Valmor pela proposição. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Denir, por favor. Sim, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Bem-vindo ao colega Ari, de volta à Câmara, bom trabalho. Pessoas da ABAPA, imprensa, demais pessoas que nos acompanham, funcionários da casa, quem nos acompanha através das redes sociais. Eu entendo perfeitamente, presidente, a solicitação do colega, a necessidade de vagas, ou que o idoso ou que o deficiente tenha a condição de estacionar em outros lugares. Mas isso temos que ver no CONTRAN, que o CONTRAN determina o número de vagas para que se estacione. Não estou dizendo que não está certo, tem que ver se é o número mínimo ou o número máximo que já está. Se tem um número mínimo e máximo, se o município pode aumentar esse número. Agora, com as câmeras de segurança que estão multando quem está ocupando essas vagas de forma ilegal, já se vê que as vagas de deficiente e idoso estão sobrando no município. Talvez tenha que realocar elas para algumas outras ruas, pode ser que sim, mas ninguém está também, se tiver uma deficiência, estacionar 2, 3, 5 minutos em alguma vaga aí, dificilmente as pessoas vão entender se um deficiente tem que descer ou ir para algum lugar e alguém parar o carro para ser atendido. Mas eu entendo que o estacionamento rotativo ele já tem a sua função, ele já diz, é rotativo, tem que rotar, ele tem que circular. Se a gente começar a abrir muito precedente,
vai ter que começar a ampliar muito mais esse rotativo para poder ele ter a sua função. Então, como eu falei, tudo tem que ver a lei, o CONTRAN, é isso que determina estacionamentos rotativos nos municípios, se realmente se enquadra mais vagas ou realocar de lugar se estiver em local que realmente não atenda à necessidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Denir. Temos uso da tribuna, 2 tribunas hoje. A vereadora Rosália, a primeira escrita. Por favor, vereadora. Sim, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, colega, seja bem-vindo, vereador Ari, suplente de vereador, Jurandir, o pessoal da ABAPA, quero cumprimentar, o pessoal da casa, secretário da casa, funcionários, a imprensa, povo que nos prestigia. Eu tenho 2 assuntos para tratar. Um deles é em relação aos idosos do nosso município. Eu fiz um pedido de informação e semana passada eu não estava por motivos de saúde, não pude defender a intenção que eu tenho nesse pedido de informação. Estava vendo no jornal no final de semana que nem todos acreditam que a terceira idade seja a melhor idade. Tem pessoas que acham que não é uma boa idade. Mas aí eu me pergunto que nós, como representantes do povo, nós temos que fazer, sim, ela se tornar a melhor idade. E solicitar junto aos gestores para facilitar a vida da terceira idade. Trabalhando há mais de 20 anos no município, sempre atendendo pessoas, sempre temos dificuldades de instruir os idosos aonde eles precisam ir. Desde uma carteirinha para estacionar, uma carteirinha para viajar no ônibus intermunicipal, interestadual, o estacionamento rotativo, ter direito ao centro de convivência, enfim. Nem nós, com mais de 20 anos no município, às vezes temos dúvidas onde eles precisam ir. Porque para estacionar você vai na Secretaria de Trânsito, faz uma carteirinha. Para viajar de ônibus você vai no CRAS, porque depende do CAD único. Mas para ter os direitos do centro de convivência, o centro de convivência faz parte da assistência social. Então o CRAS e o centro de convivência já daria para unificar. Tem algumas situações que eles fazem uma carteirinha na Aspecar. Então, vendo todas essas dificuldades que as pessoas são encaminhadas de um lado para o outro, eu fiz o pedido de informação solicitando quais são os serviços que são prestados para os nossos idosos e onde eles são prestados. A partir dessa resposta, talvez a gente possa, ou melhor, nós vamos conseguir unificar. Eu penso e acredito muito que a terceira idade é a melhor idade, sim. E uma das coisas que a gente diz sempre é que nós somos parlamentares. Parlamento, parlar. Então, se nós vamos parlar, nós temos que solicitar. Temos que pedir aos gestores para facilitar a vida dos idosos. Por isso que eu pedi esse pedido de informação. Assim que voltar, vamos ver junto aos gestores a possibilidade de unificar alguns serviços para não estar fazendo dessas pessoas, fica difícil para eles de estarem indo em vários lugares. Outro assunto aqui que eu quero mencionar e quero pedir a ajuda dos colegas vereadores é em relação ao Hospital Geral. O Hospital Geral está pedindo socorro, porque está paradas as obras que iniciaram em 2009, elas estão paradas desde o início de 2017. Acredito que todos vocês sabem da importância do Hospital Geral para os 49 municípios da Serra Gaúcha. Carlos Barbosa faz parte desses 49 municípios. Eu andei pesquisando, são mais de 40 serviços que o Hospital Geral presta para os municípios.
oncologia, quimioterapia, radioterapia, cirurgias, alta complexidade, que é um problema sério para o nosso município, banco de olhos, hemodiálise e diálise, cirurgia bariátrica, risco de medicina fetal. Todas as mamães com risco do nosso município são tratadas no Hospital Geral, assim como os fetos também. Temos endoscopia por imagem, enfim, exames de todos os tipos. Humanização, registro de nascimento e óbito, SOS amamentação, e um dos programas bem fortes também, além da oncologia, do UNACão, tem o Pravives, que o presidente deve ter mais conhecimento aqui, a colega Lucilene, que trabalha na área da saúde, que são vítimas de violências e agressões que são encaminhadas para o Hospital Geral. Então, a importância do Hospital Geral é muito grande nos 49 municípios. Eles pretendem ampliar, eles têm um projeto de 70% da área física e 60% da área assistencial. Hoje, eles atendem 220 e poucos leitos, sendo 300 e pouco na área de internação, e 100 e pouco na UTI. A intenção do aumento é de 128 leitos, seria 87 nas internações e 41 de UTI, que seria a intenção de aumentar. Na semana passada, nos dias 23 e 24, uma comitiva de Caxias, iniciada pelos vereadores Rafael Bueno, do PDT, e Edi Carlos Pereira de Souza, do PSB, junto com o diretor do Hospital Geral, Sandro Junqueira, e mais o diretor da Fundação da Universidade de Caxias do Sul, a FUC, Gilberto Chizini, estiveram em Brasília, nos dias 23 e 24, para tentar, principalmente no Ministério da Saúde, para trazer recursos para dar continuidade a essa obra. Tiveram problemas, inclusive, com o prefeito de Caxias, na situação de continuar essa obra. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pedindo encarecidamente aos meus colegas vereadores, assim como eu, de nós buscarmos juntos aos parlamentares, os senadores, os deputados, qualquer situação, qualquer ligação para um deles é importante para nós conseguirmos ampliar esse serviço de grande importância para o nosso município e para os 49 municípios da Serra Gaúcha. Hoje, nessa casa, eu avaliei quantas vezes, e vocês vão lembrar, quantas vezes foi falado em saúde aqui nessa casa. Alta complexidade, humanização, e muitos, mas muitos dos nossos municípios são tratados no Hospital Geral. Então, o que eu faço é um apelo que junto, quero saudar essa iniciativa, esses vereadores de Caxias, junto com os diretores do hospital, mas isso não é uma briga só deles, é uma briga nossa também, e que nós devemos sim fazer a nossa parte e tentar fazer a diferença. Eu vi a presidente da ABAPA, ela comentou antes de fazer uma gota. E essa gota é importante, essa gota pode estar faltando. Talvez essa gota que nós temos que fazer em relação ao Hospital Geral. Então, era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Rosália. Próximo inscrito sou eu passo a presidência para me manifestar. Recebo a presidência. Senhores vereadores, comunidade, então, inicialmente, mais uma vez, cumprimento novamente a ABAPA pela moção recebida essa noite. Tem alguns assuntos, mas não posso deixar de comentar a manchete que foi a notícia da semana passada com relação à entrevista do ex-presidente presidiário Lula. E deu a manchete no site da UOL que eu vi, foi assim: o Brasil está sendo administrado por um bando de malucos.
Pensei muito sobre isso e até acho que tem um pouco de razão, porque realmente, se começar a analisar os filhos do presidente, alguns integrantes, ele não deixa de ter razão. Mas, por outro lado, eu fiz uma comparação para ver o que era melhor. Nós sermos governados por alguns malucos, ou como nós éramos governados por um bando de corruptos, de ladrões, de quadrilheiros, como nós tínhamos o ex-presidente, a sua trupe. E uns estão presos, o tesoureiro do partido preso, inclusive com os nossos parlamentares do MDB também, Temer, Cunha, enfim. Então hoje estamos na mão dos malucos, mas felizmente saímos das mãos dos larápios, dos corruptos, dos ladrões, dos marginais. Felizmente, tomara que o Brasil engrene. Hoje votaremos aqui, nessa casa, uma moção de louvor ao delegado Leônidas, depois vou me manifestar também. O delegado Leônidas trabalhou um ano aqui, logo que se formou como delegado, antes ele já era escrivão policial. Ficou um ano aqui, se estabeleceu, moradia aqui em Carlos Barbosa, depois foi transferido para Bento, trabalhou lá por 12 anos, se eu não me engano, depois voltou para cá, trabalhou mais 6 ou 7 anos. Sempre esteve muito ligado com a comunidade. Nesse período que esteve longe daqui, sempre contribuiu com informações, com auxílio nos crimes de Carlos Barbosa, sempre muito ligado. Então, por isso que a mesa diretora, a meu pedido, a mesa diretora entendeu de propormos essa moção, depois eu explano um pouquinho mais sobre isso. Meados do ano passado, nós começamos um movimento aqui em Carlos Barbosa. Movimento não, o delegado regional já vinha sendo pressionado pelo governo do estado com relação às instalações da delegacia de polícia, o delegado regional, aqui em Carlos Barbosa. Carlos Barbosa faz parte da 8ª região policial, que fica a sede em Caxias do Sul. Tem quase 30 municípios, tem, se eu não me engano, 18, 20 cidades que têm delegacias, e Carlos Barbosa, Monte Belo do Sul e Nova Roma do Sul são as únicas que não possuem prédios próprios. As únicas que têm imóveis locados ou cedidos pela prefeitura, enfim. Então, diante disso, e considerando as dificuldades que tivemos no ano passado, nós começamos a buscar informações a respeito de tentar sair do papel um projeto que desse melhores condições para as forças policiais. E aí envolvemos a Brigada Militar, porque é uma preocupação também de vários vereadores aqui, questão de localização, enfim. O prédio atual da Delegacia de Polícia é alugado, serviu por muitos anos e serviu muito bem, estávamos bem estruturados, mas no momento que se prende 5 ou 6 traficantes no mesmo dia e tem que se autuar os 6 em flagrante numa delegacia com uma cela, ficando a cela no meio da delegacia, se tornou impossível. A prefeitura cedeu estagiários, novos policiais vieram trabalhar e o espaço ficou pequeno. Então, diante disso, foram feitos alguns movimentos. No início desse ano, junto com a mesa diretora, de forma mais intensa, procuramos o poder público, que se demonstrou parceiro, e temos evoluído nesse trato para conseguirmos um local para construir os prédios para a segurança pública em Carlos Barbosa. Então, diante disso, já quero deixar o convite aqui aos vereadores, que na próxima sexta-feira, às 14 horas, no gabinete do prefeito, teremos uma reunião para definirmos, então, a localização, para depois passarmos para a questão dos projetos em si, e a forma que vai ser construído, buscar recursos do governo do estado, do município, não sei. Mas precisamos fazer algo nesse sentido, porque a estrutura, por ser um município como Carlos Barbosa, está deixando a desejar. Serviu bem por muitos anos, mas hoje não temos mais condições. Diante disso, então, volto a frisar, o delegado Leônidas, ainda em setembro, outubro do ano passado, junto com o delegado Paulo, a gente começou nesse movimento para tentar buscar informações e ver da viabilidade de se buscar essa construção desses prédios.
E assim, infelizmente, tem andado, e na próxima sexta-feira, a mesa diretora, nós conseguimos agendar. Então, todos os vereadores estão convidados para participar dessa reunião. Temos que evoluir, e eu falei aqui em outras sessões, na questão das informações, questões de inteligência, de estrutura, para poder evoluir nesse sentido. Porque se nós ficarmos só indo toda hora para Porto Alegre pedir policiais militares, principalmente para vir aqui, a gente esquece. Policiais militares não vão vir tão fácil. Nem policiais civis, eventualmente, vem um que outro que consegue uma transferência, mas algum novo saindo da academia que venha para cá é praticamente impossível. Então, nesse sentido, temos que ter uma rede de informações organizada. Está evoluindo muito o sistema de monitoramento de câmaras, está evoluindo, e eu já falei aqui que hoje em dia não se pode mais dizer que policial anda mal armado e que é mal pago, não tem, obviamente que não é o salário que todos desejariam ganhar, mas não podemos mais falar isso. Temos armas para encarar essa forma que a bandidagem vem se apresentando, temos condições, temos viaturas. Então, temos que andar na área da inteligência, da informação e na estrutura. A estrutura realmente precisa ser evoluída nesse sentido. Eu até convido os vereadores que se quiserem visitar o prédio da delegacia, volto a falar, um prédio que foi muito bom, porque quando eu vim para cá em 96, nós trabalhávamos aqui no centro, onde foi o jornal de Carlos Barbosa depois. Eram 3 ou 4 peças, não dava mais de 80 metros quadrados, fomos para um prédio de mais de 300 metros quadrados. Mas hoje lá, nós não temos condições, o vereador Everson já lhe deu a parte, para atender uma vítima da Maria da Penha de uma forma isolada. Claro que tem o pessoal treinado, se dedica, mas a entrada é junto com todas as pessoas, entrada de presos geralmente é junto. O setor de investigação não se tem uma cela disponível, não se tem um acesso diferenciado. Então, tem algumas dificuldades que a gente tem que evoluir nesse sentido. E por isso, então, dessa situação de estar se desenvolvendo e acredito que na próxima sexta-feira a gente possa ter algum avanço nesse sentido. Vereador Everson, por favor. Obrigado, vereador Baroni. Boa noite aos colegas vereadores, ao presidente Baroni, ao pessoal da ABAPA que hoje participa da nossa reunião, todos que nos assistem aqui presencialmente ou pelas redes sociais, enfim, também a imprensa. Parabenizo o Baroni pelo assunto e confesso que fico feliz em saber que a polícia está buscando ampliar sua estrutura física, porque isso realmente é bem importante para ter um atendimento adequado. E o Baroni muito bem comentou que buscam construir um prédio próprio para poder ali se abrigar por mais tempo, e é bom isso. É muito bom porque ali a gente pode criar uma estrutura de acordo para o que vocês precisam para trabalhar. E sempre que a gente aluga uma sala, tem que adaptar, ajeitar daqui, de lá, a gente não consegue fazer como precisa realmente ser feito. Ainda mais quando ocorre as especificidades que existem para o caso da polícia, porque eles têm que ter uma cela, tem que ter um espaço isolado, e é mais complicado ser uma sala. Pensava que, enquanto o colega falava, a prefeitura tem vários terrenos por em volta espalhados, em vários bairros da cidade, e poderíamos fazer um convênio, assim como foi feito lá naquele terreno do Fórum hoje, que há muitos anos atrás a prefeitura comprou aquele terreno, ou enfim, desapropriou aquele terreno, na obrigação do poder público estadual construir lá o fórum. Poderia ser feito algo semelhante daqui a pouco. A prefeitura cede um terreno, desde que em um ano o governo do estado talvez construa a delegacia ali em cima. E outro item que seria importante já pensar desde agora, é que a pouco uma unificação das polícias, que tem a brigada aqui, já tem a civil do lado, que a pouco já projetar no terreno do lado os bombeiros, o SAMU, para poder facilitar, e até inclusive o próprio monitoramento das câmeras,
que hoje é feito numa sala alugada da prefeitura, que poderia no mesmo complexo ser montado um trabalho unificado de segurança pública. Seria bom para vocês e para a população muito melhor. Muito obrigado. Obrigado, Everson. Realmente é isso a ideia. É um complexo, uma área de segurança. No projeto, então, quando nós começamos, o prefeito já de imediato disse que seria interessante a Brigada Militar ter um local, porque a Brigada Militar, desde que eu estou aqui, já se mudou por 3 ou 4 lugares. Sempre uma questão ou outra não se encontra. Então, exatamente isso, construir prédios de acordo com a necessidade de cada órgão. E juntos, não juntos no mesmo pé, porque a questão burocrática eu acho que impede, mas lado a lado, como é em Garibaldi, eu acho que não teria problema. Então, nesse sentido, se está agilizando, foram olhados alguns locais que seriam disponibilizados, então os delegados analisaram, o comandante da brigada também, e está evoluindo nesse sentido, mas a ideia é exatamente essa, um centro ou um complexo de segurança. Inicialmente se pensou brigada e polícia. Obviamente que se fosse um local mais amplo, os bombeiros ficariam excelentes, SAMU não foi dispensado, excelente ideia, porque se centralizar, o serviço é melhor, mais fácil para quem trabalha com esses órgãos de segurança e para a população também que necessita desse trabalho, desse serviço. Vereador Denir, por favor, pedir uma parte. Sim, presidente. Importante as tuas colocações, sempre voltado à segurança pública do nosso município. Município que temos alguns problemas, sim, não podemos dizer que não temos problemas, mas que, graças a Deus, estamos bem distante da realidade de muitos municípios aí pelo Brasil. E graças também ao sistema de monitoramento que nós temos hoje aí. Se diminuiu muito as incidências, principalmente aonde tem as câmeras instaladas. E não tenho dúvida que o prefeito, o Zibete e o Beto estão sempre pensando em ampliar esse sistema, buscar adquirir mais câmeras. Só que tem um custo, precisa despender um valor a isto. Mas como eu falei antes também, na indicação do colega Valmor, hoje já está até seregrando o trânsito com essa questão das multas. E está sobrando, sim, vagas de deficiente e de idosos no nosso município. Não é que sobrando, o pessoal está deixando e está indo e deixando outros estacionarem. O que isso não acontecia até há poucos dias, que as pessoas estacionavam em qualquer lugar. Então, na área de segurança, temos que avançar bastante ainda. Nós temos uma cidade, principalmente a nossa cidade aqui dentro da área urbana, que precisa avançar nesse ponto, cada vez mais, buscar a tranquilidade da população e tentar afugentar ao máximo os que vêm para cá. Quanto à delegacia, já estive lá algumas vezes, realmente é bem apertado o espaço físico lá para se trabalhar, e tem que evoluir também, sim, na busca de espaço melhor, e quem sabe, nesse projeto de poder incorporar todas as unidades de segurança pública. Quanto ao ex-presidente Lula, não tem nem o que falar. Não vou emitir opinião, porque eu acho que quem tem que opinar é o povo brasileiro sobre o que ele fez, as declarações que ele fez. E os nossos partidários também. Espero que todos vão para a cadeia. Todos. E que se limpe o Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, Denir. Então, vereador Ari, então depois eu concluo, por favor, vereador. Obrigado, vereador Baroni, pela parte. Eu vejo que é um assunto super interessante para a comunidade como um todo. E aqui eu vejo que quase que por unanimidade, pelo menos que se manifestaram, estão favoráveis à aglutinação, inclusive de espaço. Por quê? Porque além da praticidade, nós temos a questão da economia. Eu vi a Rosália aqui na tribuna também dizendo que teria que aglutinar os serviços para os idosos. Nesse mesmo sentido, e no sentido de aglutinar forças, eu também sugiro que o próprio Executivo pense em aglutinar todas as secretarias, que é mais prático para
público para o contribuinte e, além disso, nós temos uma economia em relação a aluguéis. Eu vejo nesse sentido. Então, essa tua proposição de lutar para que tenhamos aqui em Casa Barbosa um prédio próprio e com todas as condições de atender e bem as polícias em todos os setores da segurança é ótimo. Estamos contigo. Obrigado, vereador Ari. É importante, e eu quero frisar aqui, e muitas vezes o pessoal pode entender assim, mas o Baroni quer alguma coisa para ele, benefício próprio. E não é isso, porque eu estou contando, faltam 2 anos, se não mudar a lei da Previdência, eu vou me aposentar. Novo, vereador, ainda com 48 anos, mas é um direito que me faculta, vou usar do meu direito. Então isso é para gerações futuras que vão trabalhar. Mas o prédio adequado, vereador Aleph, é para as condições das pessoas, nossos familiares, nossos moradores que procuram a delegacia. É horrível tu ter que ir num órgão público, principalmente a polícia, e se tu vai relatar uma situação, ter alguém que tu não conhece aqui do lado, ouvindo, ou não ter aquela privacidade adequada. Tem que ter acessibilidade, tem que tratar diferente uma mulher, uma criança, de um preso, de um detido, de um traficante, tem que ter um tratamento diferente, uma forma de acesso diferente. Então, tudo isso a gente tem pensado e, obviamente, então, com a Brigada Militar num prédio também, que é importante. Temos que parar de ter essa, um pouco aqui, um pouco lá, se muda, ou agora não está de acordo, vou ter que procurar um outro lugar. Então, a ideia é essa. Inicialmente, definir o local, depois já tentar a questão do projeto. Eu não sei se terminou, o William tinha 2 minutos ainda, meu tempo. E após o projeto, daí buscar de que forma se vai se construir. Mas, enfim, estamos caminhando nesse sentido. Vereadora Rosália, por favor. Sim, presidente, eu só quero complementar o que foi falado aqui, que no nosso município nós temos vários serviços que são do Estado e o município que paga aluguel. E é importante, sim, o que todos os vereadores colocaram e o que o senhor colocou, que se nós conseguíssemos uma parceria com o Estado, mesmo que o município doasse o terreno, seria um primeiro passo e grande para diminuir custos para o município e facilitar os serviços que nós temos, que são serviços do Estado, mas que são prestados em parceria com o município. Que hoje nós temos vários, inclusive a Casa do Trabalhador, é serviço do Estado, a Brigada, a Delegacia, e tem outros serviços que me fale agora, que poderia ser unificado sim e poupar um dinheiro grande numa parceria. É importante, Baroni, o assunto que o senhor trouxe para a tribuna, e só quero complementar uma situação que o senhor colocou, que vai se aposentar cedo, talvez. E eu coloco a seguinte situação, presidente. Quando a gente cria as leis, independente de ser municipal, estadual ou federal, tem que se pensar bem quem criou. Porque nós temos direito de usufruí-las. Todo cidadão tem direito de usufruir. Se a lei existe, a gente tem que ocupar. Quem criou que tem que cuidar os mecanismos para eu não me aposentar com 30, ou com 40, ou com 50? A partir do momento que a lei existe, a gente tem que usar, é direito nosso, porque como nós temos os deveres, nós temos os direitos. É isso, presidente. Obrigada. Obrigado, Rosana. Exatamente. Eu, com 19 anos, já estava na Polícia Militar, fui policial militar por 2 anos, 1 ano em curso, mais 1 ano depois ingressei na Polícia Civil. Pediu a parte? Não, vereador Grolli? Não. Então, tenho 40 segundos. Então, todos convidados sexta-feira, às 2 horas, no gabinete da Prefeitura. E, por fim, queria enaltecer, falando em segurança, a ação da Brigada Militar lá de Porto Xavier, que mais um assalto a banco, bandido de forma covarde, essa vagabundagem que não merece outra forma, não ser tratado a bala, executaram um policial, um jovem policial lá em Fontoura Xavier. Uma pronta reação da Brigada, tenho certeza que vão capturar todos os ainda que estão foragidos. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Baroni. Devolvo a presidência.
Receba a presidência. Obrigado, Enio. Temos na ordem do dia o projeto de lei da Câmara Municipal, número 37, 2019. Denomina Estrada Paradiso. Esse projeto de lei, então, vai baixar para as comissões de Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos. Vale ressaltar que esse projeto de lei passou por várias reuniões, né, vereador Matheus, pela reunião de líderes, porque tinha algumas dúvidas, foram sanadas as dúvidas, então o projeto está dando entrada hoje, se baixa para as comissões e no prazo legal do vereador Enio, que é o proponente, será apreciado aqui no plenário. Temos o projeto de lei número 38, 2019. Cria cargo de provimento efetivo na categoria funcional de auditor tributário. Esse projeto também, vereador Matheus, nos foi informado pela líder, há uma peculiaridade nele. Esse projeto 38, ele criaria o cargo de auditor funcional para se aproveitar o último concurso ainda. Ocorre que esse concurso parece que prescreve no meio do mês, então teríamos que analisá-lo, se é para votar favorável ou contra, enfim, de preferência na próxima semana, senão não teríamos tempo hábil. Pelo que foi expresso, há uma demanda muito grande dos serviços e se não analisarmos esse projeto, não for ocupado desse concurso, provavelmente daqui um ano e pouco, com a realização de outro concurso. Então, esse projeto de lei, peço atenção aos integrantes das comissões de Justiça e Redação e Fiscalização e Controle Orçamentário, que, tendo esses pareceres, provavelmente na semana que vem a gente coloque ele em votação, esse projeto 38. Presidente, só para esclarecer, nós vemos dia após dia, às vezes acontece de ter alguma coisa no regimento que nós não utilizamos, né? O vereador Miguel, ele é relator da Comissão de Justiça e Redação, e ele está fora no momento, né? Gostaria só de esclarecer, eu vou solicitar ao senhor depois que seja feito também esse esclarecimento para o plenário, não precisa ser hoje, mas existe uma parte aqui no regimento que ele me permite o presidente designar o relator. É óbvio que nós já vínhamos convencionando sempre os mesmos relatores ao longo do ano, mas gostaria de saber o procedimento e se é permitido fazer mesmo, porque daí eu vou designar a vereadora Rosália, a relatoria da CCJ, enquanto o vereador está fora. Ok, vereador. Vamos sanar essa dúvida ainda na sessão e eu dou o retorno até o final da sessão, a gente esclarece esse ponto com relação a essa dúvida surgida. Temos o projeto de lei número 39, 2019. Altera dispositivos na Lei Municipal número 1682, de 10 de setembro de 2013 e da outras providências. Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Temos a moção número 4 de 2019. Moção número 04/2019. Em conformidade aos artigos 162, 63, 64 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, a mesa diretora vem propor para aprovação do plenário a seguinte: moção de louvor ao delegado de polícia Leônidas Augusto Costa Reis, pelos serviços prestados a Carlos Barbosa. O Poder Legislativo Carlos Barbosa RS manifesta-se com louvor e vem demonstrar sua gratidão ao delegado de polícia Leônidas Augusto Costa Reis, que se despede da atividade em decorrência de aposentadoria, após ter exercido tal função por aproximadamente 20 anos no município. O delegado de polícia Leônidas Augusto Costa Reis sempre primou pela garantia da segurança aos munícipes, não medindo esforços para tal alcance, dedicando-se com afinco ao desempenho de suas funções. A Câmara de Vereadores agradece pela dedicação e faz votos
de que a nova etapa de vida seja de sucesso e alegrias e ainda convida o homenageado para que venha à Casa Legislativa receber esta moção em sessão ordinária na forma do parágrafo único do artigo 164 do Regimento Interno. Câmara Municipal de Carlos Barbosa, 18 de abril de 2019. Luciano Baroni, presidente. Enio Groli, vice-presidente. Miguel Alberto Linzowski, primeiro secretário. Matheus Kesguer, segundo secretário. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Matheus. Então, com relação a essa moção, como eu falei anteriormente, não sei se os vereadores querem se manifestar na mesa. Eu tive o prazer de trabalhar todos esses anos junto com o delegado Leônidas. Pode-se dizer, trabalhou 7 anos aqui, 12 em Bento, mas desde o período que ele veio para cá, em 1999, que ele se instalou no município, desde então sempre esteve completamente inserido com as questões de segurança no nosso município. Muitas e muitas vezes, nesses 12 anos que ele trabalhou em Bento Gonçalves, ele me ligava, nos ligava, dizendo que teria visto suspeito A ou suspeito B de Bento rodando aqui, rondando pela cidade. Muitas vezes ele de folga abordou suspeitos que ele conhecia lá de Bento aqui nessa cidade. Muitas e muitas vezes fizemos trabalhos conjuntos com relação principalmente ao tráfico de drogas. Então, é um profissional exemplar, zeloso com o seu trabalho, extremamente competente, que sem dúvida nenhuma contribuiu muito para com a segurança de Carlos Barbosa. É uma moção, um ato singelo, que mais uma vez ali volto a dizer, o Baroni está levando para a área de segurança, que é mas quem teve a oportunidade de conviver com o delegado, saber das técnicas, e ele teve episódios recentes com uso de arma, fazendo uso de arma dentro da mais restrita técnica policial. Então, diante disso, diante da forma que conduziu os trabalhos durante todos esses anos aqui, eu acredito que essa moção de louvor é bem apropriada para o momento, até porque no último, agora, em meados do mês de abril, saiu definitivamente a aposentadoria dele, publicado no Diário Oficial. Então, assim, senhores vereadores, peço a compreensão, gostaria de ter o apoio de todos os senhores para que essa moção fosse efetivamente entregue, então, ao delegado Leônidas, que, vereadora Rosário, o delegado Leônidas vem de uma família policial. O pai do delegado Leônidas foi policial civil, foi chefe da Polícia Civil, o cargo máximo dentro da Polícia Civil. Ele foi agente policial, como eu fui escrivão, como eu sou comissário hoje, mas fui escrivão, e depois ele passou no concurso para delegado. Então, eu acredito que é importante a gente fazer essa distinção honrosa ao delegado Leônidas. Diante disso, eu peço a aprovação dos senhores vereadores. A moção, então, está propriamente dita em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Denir. Mais alguém? Vereador Denir, então, por favor. Sim, presidente. Quem conhece o delegado Leônidas sabe realmente quem é a pessoa, que é o profissional que ele foi enquanto esteve à frente da Delegacia de Polícia de Carlos Barbosa ou em Bento Gonçalves, morando em Carlos Barbosa. Nunca deixou de residir aqui, mesmo trabalhando fora. Também um cidadão que participa aí de atividades no município, sempre solidário. Então, acho que não tenho dúvida que essa moção vai ser bem entregue e para uma pessoa que realmente fez a diferença na sua função. Quando a gente tem essa condição de poder entregar uma moção a alguém que realmente faça a diferença, a gente faz com orgulho. Acho que essa é a função também do Poder Legislativo, reconhecer as pessoas que fazem a diferença no nosso município. Porque o município, ele cresce, mas porque tem pessoas que fazem o trabalho, fazem crescer em todas as áreas. Na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, os funcionários públicos, iniciativa privada.
meio rural, que é a iniciativa primária da nossa subsistência, a agricultura. Então, todas as pessoas que vivem nesse município têm que fazer a sua parte, mas alguém sempre se destaca, sempre está um pouco à frente, puxando a carroça para que as coisas aconteçam. E o delegado Leônidas merece sim essa honraria, merece esse reconhecimento do povo de Carlos Barbosa e um agradecimento aos anos dedicados ao nosso município, sempre com muita presteza, sempre presente e nunca deixando esmorecer na sua função. Parabéns à mesa diretora, presidente, por ter feito essa indicação, merecida a homenagem. Obrigado, Denir. A moção está em votação. Alguém justifica o voto? Vereadora Rosália. Mais alguém? Vereador Everson. Então, vereador Ari. Vereadora Rosália, então, por favor. Sim, presidente, só para justificar meu voto, eu quero parabenizar a mesa pela iniciativa e parabenizar o senhor, que sabemos que talvez nós lembraríamos isso daqui muito tempo. E o senhor, trabalhando com ele, sempre acompanhou e sabe da presteza do trabalho prestado, aliás, para o nosso município. Então, merecido sim, como diz o vereador Denir, é importante que nós fizemos o reconhecimento dessas pessoas que realmente fizeram a diferença no nosso município. Só tenho que parabenizar a iniciativa. Meu voto é favorável, sim. Obrigado, vereadora. Vereador Everson. Sim, eu parabenizo o Matheus, o Miguel, o Enio e o Luciano pela propositura da moção de louvor ao delegado Leônidas. Eu sempre gostei muito do trabalho dele como policial, como delegado, e também gosto muito da pessoa dele. Uma pessoa simples, acessível, sempre disposta a colaborar e ajudar. Então, nada mais justo do que dar essa homenagem a ele, até em reconhecimento a todo esse tempo que ele trabalhou em prol da segurança do cidadão, seja de Barbosa, de Bento, enfim, a todos eles sempre tentando ajudar e proteger. E o delegado Leônidas mora aqui no bairro Planalto e fincou residência em Barbosa, se fixou aqui e acho que aqui pretende morar para sempre. Ou seja, ele é praticamente um barbosense. Então, sempre muito engajado em ações também. Lembro aqui que quando tem no bairro Planalto as feijoadas e tudo, ele é cozinheiro. Então, sempre colaborando com o bairro também de forma voluntária. Muito justa homenagem, uma grande pessoa. E vai ser muito correto homenagear ele aqui na Câmara de Vereadores. Sou favorável à moção. Obrigado, vereador Everson. Vereador Ari, por favor. Sim, eu também acho que é justa a homenagem. E em todas as atividades a gente ouve alguém falar, oh, aquele cara é um sujeito bom, cara não é. Eu nunca ouvi de alguém falar alguma coisa que desprezasse o delegado Leônidas. E também vejo que realmente é uma pessoa muito simples. Embora tenha um cargo elevado dentro da Polícia Civil, mas eu tenho ele como uma pessoa bem simples e cumpridor com seus deveres. É isso que diferencia uma pessoa de outra. E é merecido e voto favorável. Obrigado, vereador. Como votos demais favoráveis, então a moção foi aprovada por unanimidade. Fico muito satisfeito ouvir a palavra dos colegas vereadores que conhecem o vereador Everson por morar no mesmo bairro, a vereadora que se manifestou, Rosália, Denir, Ari. Tenho certeza que os demais, se não o conhecem tão bem, mas conseguiram sintetizar o que é a pessoa do delegado Leônidas. Então, é uma moção, uma homenagem singela, mas eu acredito que é merecida. Obrigado, então, pelo apoio, obrigado pela mesa diretora, os vereadores que concordaram com a apresentação dessa moção. Então, temos as explanações pessoais. Só um minutinho que eu tenho aqui a lista de quem começou.
Foi o vereador Denir que começou a última sessão, né? Não, o Miguel foi o Denir. É. Miguel abriu. Não, o Miguel. Tá. Eu tenho anotado aqui. Vereadora Rosália. Sim. Vereador Valmor. Vereador Fábio, sim. Vereador Aleph. Vereador Aleph. Não. Vereador Everson. Sim. Vereadora Lucilene. Não. Vereador Ari. Sim. Vereador Enio. Vereador Matheus. Eu peço licença para me retirar. Concedida a licença. Então, começamos. Vereador Denir também. Então, vereadora Rosália, por favor. Sim, senhor presidente. Eu quero começar mencionando que ontem nós tivemos a primeira rústica livre de Carlos Barbosa. Mais de 600 atletas inscritos. Acredito que por ser a primeira, foi muito bem colocado, o tempo estava ruim e os participantes, ainda assim, todos estavam presentes. Achei bem interessante que uma parte do valor vai ser destinado para as crianças, projeto Pernas Solidárias de Caxias do Sul, para comprar cadeira de roda de corrida para essas crianças. Então, achei bem pertinente a situação da direção da Rústica de valorizar esse esporte também de crianças cadeirantes. A única questão é que eu fui procurada por vários atletas do nosso município, pessoas com 60, 65, 70, 72 anos, que as categorias findavam no 49 anos. A partir de 50 anos para frente não tinha mais categoria. Nós sabemos que o incentivo é que eles praticam esportes, mas através do incentivo sempre vai ter a competição e que as pessoas querem ter a previsão de talvez vencer. E é difícil para uma pessoa de 72 competir com uma pessoa de 50, 51. Então tem que ter mais categorias, sim. Estava vendo agora a rústica do final do ano, a antiga São Silvestre, que agora é a rústica de Carlos Barbosa, e estava vendo que tem as categorias de 45 a 54, de 55 a 64, então quer dizer, tem várias categorias nessa rústica que está beneficiando os atletas do nosso município. É só uma questão de talvez reestruturar e criar umas 2 categorias para incentivar o povo, principalmente daqui, pessoas que sempre competiram e que gostam do esporte. Quero mencionar aqui em relação ao movimento Bandeirantes de Carlos Barbosa, nós tivemos um parceiro, estamos muito felizes, através da diretora Viviane Gusato, diretora do SEC e da presidente, aliás, do SEC, e a diretora Solange Eckler. Eu quero agradecer a toda a diretoria que nos cedeu o espaço para fazer as atividades lá no SEC, um espaço externo, interno, maravilhoso para essas crianças. Então, quero agradecer os pais, os voluntários, os bandeirantes, os voluntários de Garibaldi, e o movimento está sendo bem aceito e estamos felizes e agradecer o SEC. É isso, presidente. Obrigado, vereadora Rosália. Vereador Valmor, por favor. Sim, senhor presidente, vereadores e vereadoras, imprensa escrita e falada, Jurandir Bondan, suplente de vereador. Hoje fiz 2 indicações, uma onde os moradores, ou alguns moradores da Floriano Peixoto, entendido como atrás da prefeitura tem a descida da Floriano Peixoto, saindo da Buarque, e eles pedem até a rua 13 de Maio. O que eles pedem é um estacionamento apenas do lado direito. Bom, eu fiz o meu trabalho, o meu dever, que é apresentar a indicação e o pedido ao Executivo. Quem vai julgar se é proveniente ou não, eu sei que é a Secretaria de Trânsito. Então,
deixo o meu pedido à Secretaria de Trânsito para julgar. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre o que eu pedi, a vaga dos idosos, onde eu peço que os idosos tivessem o direito, idosos, deficientes físicos, tivessem o direito de estacionar em qualquer local da Zona Azul. É claro, com o tempo determinado pela carteirinha. Por que que eu peço? Porque muitos idosos me procuram, muitos idosos vêm pedindo, façam alguma coisa para que beneficiem nós. Esses dias eu estava saindo do colégio, uma idosa veio e me disse: Valmor, espere, quero falar contigo. Ela disse: eu vou até a Caixa Econômica, não encontrei nem lá, nem aqui na frente do Banco do Brasil, um local para deixar meu carro. Eu tive que colocar bastante longe e eu tenho bastante deficiência para chegar até lá. Daí eu disse: já fiz um pedido uma vez, vou voltar a fazer. Então me dizem: não está sobrando vaga de idosos, vaga de cadeirante. Não, não é bem verdade, porque olha, eu trabalho ali no colégio, eu ando bastante na rua e eu vejo que ainda continua faltando. Se tem pessoas que estão usando ou fazendo uso dessas vagas, que não deveriam, até talvez pode ser que tenha. E eu, se fosse o caso, sou um 60 e eu poderia fazer uso, e eu não faço uso. Porque eu sei que eu tenho condições de andar, que eu tenho condições. Eu vou num banco, eu não pego a ficha especial, porque eu sei que eu tenho condições ainda. Por isso que eu peço a partir dos 70 anos. Então, pense um pouco comigo, a partir dos 70 anos até 70 anos, uma pessoa tem condições sim. A partir dos 70 começa a vir as deficiências. Tomara que não viesse, mas a gente sabe que já começa a mudar. Então eu peço ao Poder Executivo que pense, que julgue com bastante atenção e quem sabe, é por tempo determinado, vamos ganhar alguns centavos a menos e nada mais. Não vamos ter grandes perdas. Então peço que julgue essa indicação com bastante atenção e tente ajudar os nossos idosos. Nós temos apenas pensando no nosso futuro, no futuro de todos. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Fábio, por favor. Sim, boa noite a todos novamente. Vou fugir um pouquinho do assunto interno aqui, somente da nossa cidade, e comentar que na sexta-feira eu e o colega Valmor, representando a Câmara de Vereadores, participamos do Fórum de Infraestrutura em Bento Gonçalves, foi promovido pelo SIC daquela cidade. Os prefeitos da região aqui também compareceram, o Zibete, o presidente da MESNI, que é prefeito de Garibaldi de Setolim, o prefeito Pazin. Mas mais importante foi a participação do senador Luiz Carlos Reins e dos deputados federais Ronaldo Santini, Marcel Van Hatten e Lucas Redecker, além de diversos deputados estaduais que ali compareceram. Particularmente, eu listei aqui as rodovias que vão beneficiar a população de Carlos Barbosa, e foram tratadas das rodovias 446, 122, 122, a RSC 453 e a BR 470. Em alguns casos foi comentado de fazer concessões. Em alguns casos eu sempre tendi a não concordar com algumas concessões, mas tendo em vista o estado das rodovias da nossa região, se faz necessário, enfim, desde que tenha um preço justo e que não seja em algum ponto específico que vá atender a uma demanda maior de motoristas. A gente sabe que a mesa diretora já encaminhou outro dia um ofício ao DAER. Eu comentei também sobre a rodovia que liga Barbosa à Farroupilha, e a gente sabe que é um problema para o escoamento de produção agrícola, produção industrial, moveleira. Enfim, a nossa região aqui acaba muitas vezes perdendo bastante o fomento econômico por causa da deficiência que essas rodovias têm aqui para a nossa região. Então, foi feita uma carta, tinha alguns líderes do Ministério da Infraestrutura também presentes, e acredito que, se não para os próximos anos, a gente entende que nesse período de 4 anos aqui, alguma coisa já deve ser feita para a nossa região aqui, para melhorar as rodovias. Então, acho muito importante
que se dê maior importância para esses fóruns que são realizados aqui, que haja mais união entre os municípios e, claro, entre as câmaras de vereadores também. É importante que a nossa Câmara tenha o estreitamento de laços com as câmaras de Bento, Farroupilha, Garibaldi, porque, como foi citado lá, são esses estreitamentos de laços que muitas vezes fazem com que os trabalhos dos deputados federais, estaduais e dos senadores tenham algum efeito lá em cima. Então, agradeço a todos e boa noite. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, então, vereador Everson. Obrigado, Luciano. Primeiro, parabenizar ao Valmor e ao Fábio, que foram nessa importante reunião sexta-feira lá em Bento Gonçalves. Eu também recebi o convite do senador Heinz, mas como era o horário do meu expediente de trabalho, eu não pude participar. Era sexta-feira, 13h, 14h. Mas temas muito importantes realmente no que diz respeito à infraestrutura da nossa região. Recebi ele no relatório do e-mail que me mandaram do convite a respeito da ampliação da rodovia do Parque, ligando ali onde ela acaba hoje com o município de Portão, ali próximo do pedágio de Portão. Isso para nós encurtaria o trajeto para Porto Alegre em 10, 15 quilômetros. E desafogaria muito a outra rodovia BR, que hoje a gente é obrigado a passar para poder ir para lá. Então, se isso já acontecer, já é um bom começo. E outro tema importante também, a respeito da manutenção e recuperação da RS 446, entre Carlos Barbosa e São Videlino, que está realmente em péssimo estado, e precisamos urgente, sim, de soluções ali para essa rodovia estadual que está terrível. Alguns dias atrás, eu li no Jornal do Comércio que o governo do estado pagou uma dívida de 2018 que o governo tinha de 16 milhões de reais junto à empresa que concede o asfalto para o governo do estado. E agora, mediante esse pagamento atrasado que tinha, foi pago há uns 15 dias, 20 atrás, essa empresa ia voltar a fornecer asfalto para a recuperação das vias. Então, tomara que agora eles botem em dia ali, ao menos fazer o mais urgente, para não deixar esses buracos absurdos que estão abertos. Preciso também parabenizar hoje aqui a ABAPA, que recebeu a moção pelos trabalhos realizados, uma justa homenagem a essa entidade que muito trabalha em prol dos animais aqui no nosso município. Parabenizo a todos que se envolvem nessa entidade. Preciso também falar a respeito de um bueiro que tem ali na ciclovia. A 25 de setembro tem um bueiro que cruza, que desce em direção à ciclovia. E esse bueiro está vazando. Quem caminha pela ciclovia consegue observar que no bueiro está correndo o esgoto a céu aberto para fora do bueiro, em vez de correr para dentro do bueiro. Então, pediria para a prefeitura para que observe, muito próximo da escadaria que desce da 25 de setembro, na rodoviária, para a ciclovia, logo após tem um bueiro, em questão de 100 metros, que está vazando o esgoto a céu aberto. Então, alguém da prefeitura teria que ir lá urgente para consertar esse vazamento, porque está um aspecto tanto quanto desagradável e o cheiro também fica bastante ruim. Então, peço para a prefeitura para quanto antes tomar providências quanto a isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Ari, por favor. Sim, eu quero agradecer novamente aos vereadores que me recepcionam sempre muito bem nessa Câmara. E hoje eu quero falar sobre calçadas e exemplo. Eu acho que um exemplo, ele traduz mais do que próprias palavras. E eu vejo que a prefeitura, nesse sentido, não está dando exemplo. Eu acho que o vereador Fábio já falou sobre isso. Está sendo construída uma calçada em frente ao cemitério, na Buarque de Macedo, fora do gabarito que está em lei. Ou se constrói fora da lei, ou não se fiscaliza. Eu dou um outro exemplo, por exemplo, na rua Carlos Gomes. Todos que construíram a calçada, construíram dentro do gabarito e até acima dele. O último que construiu 1 metro a menos do que o gabarito. E não foi importunado
por ninguém. Então, se nós não damos exemplos, não podemos cobrar da sociedade. Porque o exemplo, ele diz e diz muita coisa. Era isso sobre calçados, talvez que na próxima eu me pronuncio mais. E eu quero falar sobre a indicação do Valmor sobre as vagas do idoso. Eu acho que se nós deixarmos livre as vagas de idosos, tem muito idoso no município. Muito idoso que dirige. E talvez inviabilizaria. Mas eu acho que temos que, ou a prefeitura, tem que realocar as vagas. Talvez colocar algumas vagas a mais. Mas realocar junto ou próximo de onde os deficientes e os idosos vão, principalmente em banco, igreja, farmácias. Então nós não podemos ter uma vaga de idosos lá numa determinada rua que fica longe de tudo, aí vale pouco. A não ser alguém que é idoso, mas que tenha boa saúde, vai lá, deixa o carro lá no fundo, aí qualquer um faz. Mas realocar, eu acho que é a solução. Obrigado. Obrigado, vereador Ari. Vereador Enio, por favor. Sim, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público que nos assiste. Hoje eu vou falar sobre que entrou um projeto de lei que denomina a Estrada Paradiso, a estrada lá da Alpinada, das proximidades das famílias Pedrucci, lá em Alpinada. Esse baixou para as comissões e logo acho que vai voltar para a votação. O nome da rua é para facilitar a localização dos moradores, das propriedades situadas ao longo do trecho. Além de dar o endereço mais completo, também para solicitar de alguns serviços como luz, boletos, água. Então, baixou hoje para as comissões e aí eu vou falar mais quando vier para um projeto para votação. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Denir, por favor. Sim, presidente. Eu quero comentar um pouco da explanação do Fábio aí, a respeito de conceder as rodovias, e eu não vejo outro caminho a não ser este. E o mundo todo ele vai por este caminho, aonde que se privatiza para poder ter o serviço melhor, uma duplicação, enfim, e ter estradas em condições. A gente anda pelas estradas do Rio Grande do Sul e estão totalmente sucateadas, buracos em cima de buracos. Talvez acidentes que aconteceram nesse final de semana, em virtude da chuva, talvez algum buraco desse pode ter ocasionado alguma coisa disso. E em outros estados as estradas estão um pouco melhor, porque passa pela iniciativa privada. A gente sabe que o governo do estado vem cada vez mais tendo dificuldades para poder manter serviços essenciais, como estrada, como a segurança, como a educação. Então não vejo outro caminho para o nosso país, a não ser copiar o que vem sendo feito nos países de primeiro mundo e colocar em prática aqui. Privatizar tudo o que não tem influência direta com o povo, o que só gera despesa e custos. Quanto à colocação do colega Ari, na calçada ali na Buarque de Macedo, eu entendo o que o colega quer se referir, mas o município está recebendo essa obra de presente, entregue para a comunidade, que ali não tinha nada de um passeio para facilitar. Se fosse fazer realmente dentro dos padrões, tinha que cortar todo aquele barranco e fazer um muro ali de contenção de qual o tamanho.
Mas eu entendo que quem tem que dar o exemplo é a população. Porque o município é feito por quem? Pela prefeitura ou pela população? Pela população. Então, quem tem que dar o exemplo de construir calçadas, de deixar a frente da sua casa bonita, de proporcionar o passeio público, que isso está na Constituição Federal, que quem tem que proporcionar o passeio público é o lindeiro na sua casa, é ele que tem que dar o exemplo. Busca, tem subsídios, tem auxílios, tem leis aí que auxiliam as pessoas a fazerem a calçada. Aprovamos uma lei há 2 anos, onde que não precisa colocar pedras se não tem dinheiro, mas bota um concreto que já vai resolver. Então, quem tem que dar o exemplo, sim, é o cidadão. O município é feito pelo cidadão e não pela prefeitura. A prefeitura tem que fazer os seus terrenos, mas precisa do dinheiro para fazer e para poder atender. Eu ia falar sobre outro assunto, presidente, você me dá 1 segundo só para deixar uma reflexão aqui. O que mais se vê nas audiências públicas, eu falando com os amigos aí hoje, é pedido de asfalto. Asfalto, asfalto, asfalto. Ninguém fala sobre tratamento de esgoto, sobre tratamento de efluentes, sobre saúde pública, no caso desses esgotos a céu aberto. Só se pede asfalto. Vamos refletir. Talvez a gente não tenha que começar a pensar em tratamento de esgoto para ter mais qualidade de vida. Queria deixar essa reflexão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Denir. Então, concluindo já a sessão, quero agradecer o apoio de todos os vereadores com relação à aprovação da moção de louvor ao delegado Leônidas. Quero reforçar o convite para a reunião da próxima sexta-feira. E, por fim, a questão suscitada pelo vereador Arif com relação à atribuição do presidente e do relator. Estava analisando bastante aqui o regimento interno, também com a nossa assessoria jurídica. Entendo que ele é um pouco, não omisso, mas ele dá uma interpretação pelo que o vereador fala. Ele diz que o vereador que assume a comissão só não pode assumir como presidente. Então, diante dessa divergência, eu gostaria que a comissão se reunisse amanhã, se pudesse, ou assim que possível, posso participar. E diante dessa quadro de dúvidas, há a necessidade de sentarmos à mesa diretora, talvez com os líderes do partido, para determinar a situação. Porque a praxe sempre foi essa, ao longo dos anos, o vereador que assume o cargo do que se afastou, exceto se é o presidente. Mas há artigos aqui, como foi bem lembrado, que dizem que o presidente da comissão tem condições de nomear o relator. Então, nós temos essa questão específica desse projeto 38, não queremos entrar numa intriga desnecessária por causa disso. Então, se nós conseguirmos reunir a comissão, eu me disponho a vir aqui, conversamos também com a nossa assessora para resolver a situação. Por importante que esse projeto seja analisado pela comissão até na quinta-feira. Alguma questão de ordem? Charada, eu abro mão da relatoria sem problema nenhum. Perfeito. Obrigado, Ari, pelo entendimento. Obrigado mesmo. Só não sei a questão da proporcionalidade. Caso contrário, eu estou abrindo mão sem problema. Tá. Não, isso não tem problema. Mas é um ponto que nós temos que definir no regimento. Tem que ser o regimento, por mais que a gente tenta, e eu sei porque, eu não me lembro se o vereador Ari estava, o vereador Everson, acho que não. Quando foi revisado o regimento interno em 2009, acho que era o presidente Rafael, foi tentado amarrar, esmiuçar o máximo possível, mas sempre vão surgir divergências. Então, quem sabe é o momento para a gente ver esses pontos e outros que são duvidosos para a gente tentar esclarecer. Vereador, alguma questão de ordem? Sim, presidente. Como em outras oportunidades também foi analisado a questão do regimento, que na época, apesar de termos vereadores assim como o senhor que estava concebeu o regimento, talvez na época tivessem pensado para alguma utilidade específica da época, etc. Então, também isso é um trabalho permanente que deve sempre ser revisado. Da forma que está hoje, essa parte ali, eu entendo que se o presidente não pudesse escolher o relator, aqueles 2 artigos, 60, inciso 3º, se eu não estou enganado, está fechado agora, e o 64, parágrafo 2º, e
estariam inutilizados, porque se nós definimos a relatoria de forma antecipada, e ela pode sim ser definida, mas ela também pode ser alterada, pelo que eu entendo dos artigos. Então, se não vai poder ser alterado, esses artigos, ao meu ver, são inúteis, né? Porque eles não permitiriam fazer uma alteração e nem designar. Né? No 64, parágrafo 2º, se não estou enganado, ele diz também... Parágrafo 2º? Sim. Ele diz que, em caso de urgência do projeto, o presidente poderá designar um relator, mesmo sem reunião da comissão. Então, veja bem, se nós tivéssemos sempre um relator fixo, esse artigo nunca seria usado. Com toda certeza, ele foi concebido para, de alguma forma, ser utilizado. Então, nós podemos analisar esses pontos. Né? Eu entendo que o vereador Aleph tem razão. O 65 também, salvo exceções previstas nesse regimento. Lá no parágrafo 2º, o presidente da comissão, dentro do prazo máximo de 2 dias úteis, designará os respectivos relatores. Agora, ele é omisso de que forma tu vai designar? Verbal, sim, através de ata, através de ofício? Ele não diz nada. Então, vamos superar esse assunto. A comissão, então, a vereadora Rosália ficará relatora. Esse projeto específico, 38, eu suplico aqui os vereadores que analisem, para nós botarmos em votação na próxima semana, para que cada vereador consiga votar da melhor maneira possível. E prometo aqui com a mesa diretora de nós sentarmos com a assessoria jurídica para tentar deixar o mais claro possível essas questões regimentais. Só por uma questão de ordem, presidente, eu assumiria como relatora o tempo que o nosso primeiro secretário está fora, isso em todos os projetos que estão em pauta e não só específico 38. Até porque ele vai para votação, cada um coloca a sua opinião. Mas eu digo que eu aceito, mas então no tempo específico que o vereador Miguel está de fora. Sim. Obrigada. Obrigado. Perfeito. Perfeito. Superado essa questão, mas é importante que quando surgem essas dúvidas a gente discuta e avance nesse sentido. Mas acho que tem que deixar mais claro realmente. E como tem outros, até peço aqui vereadores que têm alguma dúvida com relação a outros pontos, daqui a pouco a gente vai fazer, e até nós havíamos comentado, né, Josi e William, de imprimir os novos regimentos internos, porque são uma série de mudanças que foram, aqui a gente grampeia, né, imprime e grampeia no livrinho aqui no regimento interno. Então, quem sabe a gente analise com mais profundidade vários pontos, se defina, vote, faça as alterações, para depois mandar imprimir um novo regimento. Então, mas... É importante esses termos. Obrigado pela compreensão de todos. Presidente, eu queria lembrar também, o secretário William também nos lembrou que poderia existir ambiguidade na questão de comissões permanentes e também temporárias, né? Então essas especificações também não estão definidas nesse momento, nesses trechos citados. Mas vai da nossa análise, com toda certeza, é um trabalho permanente de melhoria. Os outros presidentes que passaram na casa também fizeram alterações ano passado, ano retrasado. E nós, enquanto Câmara de Vereadores, sempre vamos estar fazendo essas alterações para melhorar o nosso trabalho aqui na casa. Obrigado, presidente. Obrigado, Aleph. Eu sou um defensor dessas revisões e nós havíamos falado, né, vereador Enio, meu vice-presidente, estivemos numa reunião em Bento esses dias falando sobre segurança, mas se entrou nos assuntos do plano diretor, das certas aberrações que constam no Código de Posturas, né? Não é o plano diretor. E o nosso também é absolutamente desatualizado. Então, se a gente tivesse condições de tentar rever, alterar, pelo menos tem um artigo lá no Código de Posturas que diz que é proibido dar tiro em via pública. As legislações que tem, proibido jogos de azar, proibido bater tapete na janela. Então, é umas coisas que precisa de umas mudanças, enfim, tomara que a gente consiga evoluir nesse sentido. Obrigado pela participação de todos, pela contribuição, que é sempre importante a gente ouvir opiniões para construir uma melhoria constante. Próxima sessão, dia 6, segunda-feira, não temos visita, nada, né, nem entrega de moção. Na outra, segunda, dia 13, aí teremos o secretário de Segurança.
Muito obrigado para todos. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.